e providencialmente esse evangelho cai logo em seguida do evangelho da solenidade de São Pedro e São Paulo, na qual Jesus revela quem ele é, o Pai revela quem Jesus é por meio de São Pedro. Amados irmãos, nós vemos durante todos esses dias que o Senhor nos chama a uma missão, ao seguimento dele, e está junto com ele, aprendendo quem ele é. E hoje Jesus mostra na prática como nós devemos agir frente, às vezes, aos insucessos da missão. Como assim? Jesus, nessa passagem, um pouco antes, depois de ter realizado sinais, milagres, falado para as pessoas, feito discurso, ele se depara com corações duros, endurecidos, corações que não queriam aceitar a sua verdade, a sua doutrina, aquilo que ele ensinava. E aí, Jesus faz aquela famosa passagem, fala aquela famosa frase: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. E, frente a isso, Jesus, ele não para nisso. Depois ele começa a louvar ao Pai. Veja, e aí nós entramos no Evangelho de hoje. Jesus, frente a um insucesso, talvez, frente a corações duros que não aceitaram a sua mensagem, ele não para, mas ele continua a anunciar, ele continua a sua missão, ele continua, sobretudo, a louvar ao Pai. Aqui é uma das passagens que Jesus conversa com o Pai, e conversa com um louvor, com uma ação de graças. Amados irmãos e irmãs, isso é uma grande lição para a gente, porque quando as coisas dão meio que erradas, não como planejado na nossa cabeça, nós tendemos a esquecer, jogar tudo para o alto, deixa esse negócio para lá, e eu vou seguir outra coisa, fazer outra coisa. Jesus não. Jesus, ele louva ao Pai, agradece ao Pai, porque ele sabe que o problema não está no conteúdo, naquilo que ele fala, naquilo que ele transmite. Não. Ele sabe que o problema da não aceitação daquilo que ele está falando, daquilo que ele está pregando, daquilo que ele está ensinando com a autoridade das suas ações, está nos corações que se endurecem, está nos corações que não aceitam a sua mensagem. Isso tudo porque Jesus, ele se conhecia. Nós vemos que Jesus, ele fala: eu conheço o Pai me conhece, e só o Pai pode revelar quem é o seu filho. Jesus sabia qual era a sua missão, Jesus sabia que era filho de Deus, se conhecia, e por isso ele sabia e tinha certeza que o problema não estava na sua mensagem, o problema não estava na sua missão, mas o problema estava fora, naqueles corações que estavam endurecidos. Amados irmãos e irmãs, se nós conhecemos de fato o Senhor, se compreendemos quem Ele é e deixamos que Ele se revele a nós todos os dias, fale ao nosso coração sempre, a gente vai entender que a mensagem do Senhor, ela de fato gera vida em nós, que a mensagem do Senhor de fato ela é verdadeira e gera frutos dentro do nosso coração, e que se alguma coisa fora está, desculpa a redundância, fora do lugar, não é problema da mensagem de Cristo, não é problema do Senhor, não é problema da nossa oração, mas talvez sejam os corações endurecidos que nós temos pela frente. Veja, é preciso conhecer o Senhor, é preciso estar do lado dele e ouvir dele, falar com ele e deixar que o Pai revele a nós quem ele é. E talvez as coisas não vão nos esmorecer como costumam esmorecer quem não conhece o Senhor, como costumam esmorecer às vezes quando a gente quer seguir os nossos próprios caminhos. Até as nossas missões, as nossas atividades dentro da igreja, a nossa vocação, a gente vai compreender melhor,
porque a gente sabe para que fomos chamados. Nós sabemos para que o Senhor nos chama, para que o Senhor nos convida e sabemos quem Ele é. E por saber quem Ele é, sabemos que Ele tem a força de nos manter de pé. Mas, queridos irmãos, é preciso ser atentos ao nosso coração. Porque da mesma forma que o coração daqueles homens estavam endurecidos e não conseguiam entender a mensagem de Cristo, entender quem Cristo era, não conseguia se abrir à revelação do Pai, assim também nós. Quantas vezes nós temos algumas ideias na nossa cabeça que para a gente vira aqui como um dogma de fé, né? Ninguém arranca. Quantas vezes a gente vai criando algumas coisas na nossa cabeça que vai cristalizando de uma forma, que vem alguma coisa diferente, você já se blinda todo, não é? Quantas vezes aquilo que você vai aprendendo durante o tempo, talvez você vai sendo, né, macerado durante a sua vida, e aquilo vai virando uma verdade cristalizada em você, no seu coração, de tal forma que vem alguma coisa diferente e você já rejeita logo. Uma frase clássica, né, de gente assim, sempre foi assim, né, pai? Sempre foi assim. Aí se vem alguma coisa para te destabilizar, você logo, né, solta os espinhos. Amados irmãos e irmãs, veja, isso não é ter um coração dócil, não é ter um coração humilde, não é ter um coração manso. Isso é ser guiado pelas suas próprias ideias, suas próprias convicções, talvez o seu próprio orgulho, a sua vaidade, a sua prepotência de querer ser algo que você não é, querer se defender de algumas ideias, algumas coisas que talvez venham para melhorar você e você rejeita. Muitas vezes é proposto a nós, por pessoas que nos amam, próximo de nós, algumas coisas que podem melhorar a nossa vida, mas porque você não se abre, porque tem aquela ideia cristalizada em você, acaba mandando para fora. E quantas vezes nós, quando confrontados por algumas pessoas, por algumas posições, algumas ações que de uma certa forma nos desconfortam, você acaba entrando numa guerra tremenda. Eu não sei se você já descobriu isso, mas se você não descobriu, você vai entender e vai descobrir agora. Mas viver na defensiva cansa. Viver se justificando cansa. Viver se defendendo cansa. Viver achando que está certo em tudo cansa também. Você não está certo em tudo. Você não tem razão em tudo. E veja, se você está cansado, talvez não é porque as pessoas lá fora estão te cansando, mas é porque você dentro de você está se cansando. Porque você quer insistir numa coisa que não está dando certo. Porque você quer insistir num projeto que está falido há muito tempo, mas você está ali tentando. Por quê? Porque você não quer se abrir àquilo que as pessoas ou aquilo que Deus vem te mostrando no seu coração. Muitas vezes nós falamos até assim: eu não consigo entender a voz de Deus. Eu não consigo ouvir o que Deus quer. Mas sabe por que você não consegue ouvir o que Deus quer? Porque você não quer ouvir o que Deus quer. Muitas vezes Deus está gritando. E não espere uma terceira voz, porque isso é doença, né, psíquica, né, padre? Eu acho que é, uma terceira voz assim. Não espere. Deus fala na sua vida, no seu cotidiano, né? Aquela criatura já viu tanta coisa, tanto sinal, todo mundo falando a mesma coisa, mas está insistindo. Para de ser teimoso. Se abra a ação e a voz de Deus. Se abra aquilo que o Senhor quer. E aí Jesus fala: olha, vinde a mim, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Ir ao Senhor, aprender dele, e a gente entender que nem sempre a gente precisa ter razão em tudo. Nem sempre a gente precisa estar certo em tudo.
Nem sempre a gente precisa ter resposta para tudo. Uma coisa que é libertadora, e eu tenho certeza que o Padre Cláudio já experimentou isso, é alguém falar com você uma série de coisas, fala, e você falar assim, pedindo resposta, né? Sempre assim. E aí você falar assim, não sei, não tem resposta. Isso é libertador, porque a gente não tem resposta para tudo, irmão. Mas se a gente aprende de Jesus, se aprende a ouvir dele e se colocar, Senhor, eu não tenho resposta para isso, me ajuda. Com certeza o Senhor vai encaminhar os seus passos, com certeza Ele vai te direcionar. E aí Jesus fala uma coisa muito interessante, colocai sobre vós o meu jugo. Você sabe o que é jugo? Jugo é um pedaço de madeira bem grande, que coloca entre dois bois, nas costas de um boi e do lado, as costas do outro boi, para deixar os dois bois juntos e os dois lavrarem a terra. E esse negócio é pesado. E Jesus fala, colocai o meu jugo sobre vós. É estar amarrado a outra pessoa, tá? É estar amarrado a outro boi, um boi amarrado a outro. Nós não percebemos, mas muitas vezes nós colocamos o nosso jugo sobre nós, e estamos amarrados ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, aquilo que vai pesando no nosso coração, aquilo que a gente vai construindo na nossa cabeça doida, né? E deixa amarrado ali, e aquilo vai nos conduzindo para, sabe lá Deus onde, e vai cansando. Tomai sobre vós o meu jugo, porque Jesus, ele sabe para onde conduzir a gente. Por mais que a cruz seja pesada, né? O jugo seja pesado, mas Ele está do nosso lado. Como eu falava na semana passada, Jesus vai colocando os nossos passos junto dos passos dele e vai nos ensinando a caminhar. É dessa forma. O jugo pesado, mas está com Jesus. Por isso que se torna leve. Ele está do nosso lado. Ele está meio que equilibrando o peso, sabe? É como aquela criança que quer ajudar com alguma coisa, quer fazer alguma coisa, e para a criança parar de perturbar, você pega alguma coisa pesada assim, ela fica segurando e você, né, dá apoio para ela ir lá toda feliz, carregando aquele peso que ela não está carregando de jeito nenhum, é você que está carregando, só para ela parar de te perturbar, né? É dessa forma. Jesus está com a gente. O peso dele é leve, o fardo dele é leve, e uma vez que nós entendemos isso, e uma vez que essa verdade entra no nosso coração, isso muda, queridos. Isso muda totalmente a nossa vida, a nossa compreensão, porque os ensinamentos do Senhor são de fato leves. O problema não está na mensagem de Cristo. O problema está no nosso coração, que muitas vezes está endurecido a essa mensagem. O problema está no nosso coração, que muitas vezes quer seguir o seu próprio caminho, o seu próprio jugo. Coloque o jugo do Senhor aqui nos seus ombros. Deixa Ele te conduzir e te guiar para onde Ele quiser. E com certeza nós encontraremos alegria. Mas é preciso ir a Ele. Vinde a mim. Se Jesus faz esse convite, talvez porque a gente está um pouquinho afastado dele. Vinde a mim. Todo tempo é tempo de ir até Ele. Todo tempo é tempo de retornar, de voltar. Vinde a mim. Está perto do Senhor, sempre, toda hora, todo instante, a cada momento. Você pode ter ouvido isso semana passada, mas durante a semana o peso do seu jugo, do seu fardo foi pesado, você não conseguiu colocar o jugo do Senhor e já chegou hoje destruído. Não tem problema. Pega o jugo do Senhor e coloca sobre você, hoje, agora. Vinde a mim, descansa no Senhor, mas descansa de verdade. Descansa de verdade, abra o teu coração àquilo que o Senhor quer falar. Deixa o seu coração se abrir a essa verdade do Senhor. E com certeza, queridos irmãos e irmãs, nós sairemos mais felizes e mais certos que o Senhor é a certeza da nossa caminhada e da nossa missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.